Abençoados, eleitos, amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí. E o tema desse estudo é as 70 semanas de Daniel já se cumpriram. As 70 semanas de Daniel já se cumpriram. Um abençoado aí esteve aí, né, na live do vídeo que eu fiz aí, falando sobre essas 70 semanas, né? E segundo ele, segundo o que eu entendi, que ele quis dizer, que se essas 70 semanas não bate, né, com a vinda de Cristo, não bate aí a destruição do templo, né, e depois da destruição do templo, 70 anos depois ainda teria a tribulação. Então, muitos dizem isso aí, a mesma coisa. Muitos dizem que juízo é um período, tribulação é outro período. Não, o que a Bíblia mostra é que juízo e tribulação são dois períodos idênticos, dois períodos que acontecem ao mesmo tempo. Que antes de vir o juízo, virá a tribulação, né? O povo será levado, né, a aquela tribulação, a sofrer os danos daquela tribulação, né? E não há separação disso. Isso tudo se deu, né, quando Jerusalém foi invadida no ano 70, e ali, né, antes desse período já vinha aquela tribulação, né? E no dia de 70, o dia que o príncipe do povo, que Daniel chama de príncipe do povo, invadiu Jerusalém com seu exército, a gente vai ver isso hoje nesse estudo, ali se deu o período do dia do juízo. O juízo que os pastores sempre ficam dizendo aí, os pastores futuristas, né, que virá o juízo, que virá um juízo. Não, não virá um juízo. Não virá um juízo. Esse juízo já veio, foi lá para os judeus no ano 70. Então, as 70 semanas de Daniel já se cumpriram. Vamos aqui começar no livro de Daniel 9:24. Vamos ver o que está dizendo aqui. Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Povo de quem? De Daniel. Aqui, Daniel era um profeta. Quem falava através do profeta? Yahweh, Deus, falava através dos profetas. Então, Yahweh está falando aqui com quem? Com Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, qual é o povo de Daniel? O povo de Daniel é o povo brasileiro, que é o povo de Daniel. O povo de Daniel é o povo americano, é o povo grego, o povo romano. Quem é o povo de Daniel? O povo judeu. Estão determinadas 70 semanas a quem? Ao povo judeu. E sobre a tua santa cidade. A santa cidade. Onde era a santa cidade dos judeus? Jerusalém. Era a santa cidade dos judeus. Por que lá era a santa cidade? Porque lá estava o local onde estava o templo de Deus, que para os judeus era a morada de Deus. Não é? Então, a palavra está se referindo a quem? Ao povo judeu, à cidade santa, a Jerusalém. Então, para o povo judeu, para Jerusalém, estavam determinadas essas 70 semanas para dar o fim aos pecados. Não, para cessar as transgressões. Eu pulei aqui. Para cessar as transgressões. O que é transgressão? O que nós estudamos até hoje, que a Bíblia nos relata e nos ensina que é transgressão, né?
o descumprimento da lei de Moisés. Transgressão. O que é o pecado? É o descumprimento da lei de Moisés. Transgressão. E a Bíblia diz que a transgressão, o pecado é a transgressão da lei. Então, quando você transgredia, né, algum mandamento, algum escrito da lei, você estava cometendo um ato de pecado. Então, Jesus veio para quê? Tirar os pecados. Como é que ele tirou os pecados? Fazendo todo mundo virar santinho e ninguém pecando mais. Não. Esse pecado não está falando aqui da nossa ações segundo a nossa carne. Pecado era transgredir a lei de Moisés. Então, ele veio para cessar as transgressões. Uma vez que essas 77 semanas está falando aqui do juízo, está falando aqui de uma invasão, e quando se deu esse juízo, quando se deu essa invasão, por que que foi para cessar as transgressões? Porque quando houve a invasão, houve a destruição do templo. Não havendo templo, cessa a lei de Moisés. Amém? Porque o mandamento só pode ser, alguns mandamentos só poderiam ser feitos no templo. Sem templo, né? Outros mandamentos não poderiam ser feitos. E se você deixasse de cumprir um só mandamento, você estaria anulando a todos. A Bíblia diz que você se torna réu de todos. E o próprio Tiago, eu estou testando o microfone novo aqui, então tem hora que eu me aproximo demais, né? Então o próprio Tiago, irmão de Jesus, ele disse: se você deixar de cumprir um só mandamento, você anula todos os mandamentos. Amém, abençoados? Por isso que esse juízo, essas 72 semanas, está falando do juízo. Por isso que esse juízo iria cessar a transgressão, porque ia derrubar o templo. A lei ia ser revogada para dar fim aos pecados, porque sem a lei, sem pecado, sem uma lei, você não pode transgredir. Isso aqui está se referindo para quem? Para nós ou para os judeus daquela época? Os judeus daquela época. Porque se o pecado é a transgressão da lei, uma vez que você não tem uma lei para pecar, uma vez que você não tem uma lei para transgredi-la, então você não pode pecar. E a lei era apenas para judeus, não era para gentios. Não havendo uma lei para gentios, então o gentio não pode pecar essa lei. Você não pode transgredir uma lei que não existe para você. Está entendendo? Então, o governo do país vai criar uma lei para as mulheres. Somente as mulheres não poderão andar de bicicleta. Estou dando um exemplo, né? Não vai ser essa lei aí que é um absurdo, né? Então, é uma lei que somente as mulheres, né, que serão somente para as mulheres, e as mulheres não poderão andar de bicicleta. Então, se a polícia pegar um homem andando de bicicleta, vai prender esse homem? Vai punir ele nos rigores da lei? Não, porque a lei não era para esse homem, a lei é para as mulheres. Estou te dando uma comparação. A lei era para os judeus, a lei não era para os gentios. Então, os gentios não podem pecar. Você não pode pecar porque não existe nenhuma lei que faça você transgredir ela. Porque a lei era para os judeus. A lei de Moisés, estamos falando da lei de Moisés. A lei de Moisés era para os judeus. E os gentios não poderiam participar dessa lei. Amém? Os gentios, não poderia nem entrar no templo.
Os gentios não poderiam nem tocar na mão de um judeu. Está entendendo? Todas essas normas, essas leis, esses rituais da lei de Moisés era para os judeus, não era para gentios. Entende? Então, está dizendo aqui que essas 72 semanas estão determinadas sobre o povo judeu, sobre a tua santa cidade, Jerusalém, santa cidade dos judeus. Quando fala tua, está falando com Daniel. Daniel era o quê? Judeu, né? Então, no dia que fosse determinada essas 72 semanas, seria para dar fim seria para cessar, igual está escrito na minha tradução, cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia. Quer dizer que não existe mais profecia. Ela foi selada nesse mesmo dia do juízo. Foi selada a profecia. Nesse mesmo dia de juízo, foi expiado todo as transgressões daquele povo. Foi expiado, foi aniquilado toda a transgressão daquele povo, todo o pecado daquele povo judeu. E mais uma coisa, e selar a visão da profecia, quer dizer, não tem mais profecia. E para ungir o Santíssimo, e para ungir e para exaltar o Yahshua HaMashiach, o Cristo glorificado. Amém? Então não se pode imputar um juízo à igreja de Cristo. Não se pode imputar esse juízo a cristão. Está entendendo? Esse juízo bíblico foi determinado aqui para os judeus. Para os judeus. E a gente lembra aqui, 9:24, vamos para 9:26, para ver o que Daniel fala em 9:26. Depois das 72 semanas, lá no 24 só fala 70 semanas, aqui já acrescentou mais duas, né? Depois das 72 semanas, o que acontecerá? Depois dessas 70 semanas, o que acontecerá? O ungido estará morto. Quem é ungido? O Cristo. O Cristo será morto. Então, tem abençoados que falam, não, Daniel não está falando de Cristo, não. Quem é ungido aqui, amado? Não é o Cristo? E a Bíblia diz aqui que depois das 72 semanas, o ungido será morto. Tem pessoas que fazem um monte de conta, fazem uma contaiada danada. Temos que lembrar, abençoados, que há uma diferença no tempo judaico para o tempo cristão. O tempo judaico bíblico não é o mesmo tempo cristão. Amém? Antes do nascimento de Cristo, o calendário foi mudado. O calendário judaico foi mudado para o calendário juliano, contando ali, encerrando o tempo judaico e começando o ano 1. Ano 1, né, da criação da cidade de Roma. Está entendendo? E hoje estamos vivendo, depois do calendário juliano, veio o calendário gregoriano de São Gregório, que mudou esse calendário em 1500 alguma coisa, porque havia algumas imperfeições no calendário juliano. Então, ele criou o calendário gregoriano. Hoje vivemos o calendário gregoriano. Hoje estamos comemorando o ano 2024.
Para os judeus, eles estão no ano 5.784. Olha a diferença. Então, você pega e faz um monte de conta aqui para provar que né, o irmão André está falando aqui não está certo, porque as contas não batem. As contas não vão bater, meu amado. Porque as contas daquelas épocas não eram a mesma conta da época agora. Você tem que dar em conta de que zerou tudo e começou novamente o ano 1, ano 2, ano 3. Você tem que zerar. Então, você tem que ver mais ou menos lá no calendário judaico. Qual foi o ano no calendário judaico que Cristo morreu? Que Cristo foi levado ao madeiro. Qual foi o ano? Para nós aqui, ano 33. Né? O Zacarias viveu no ano 700 e pouco, a 520. Malaquias, né? Viveu no ano ali 400 e alguma coisa, né? Então, Cristo, João Batista, Cristo viveu mais ou menos, né? Nesse ano, o ano mais ou menos 300. A contar que Zacarias era pai de João Batista. Então, Zacarias, a Bíblia afirma que ainda era vivo. Então, há um estudo que eu estou querendo, que eu vou lançar aí, falando da 500 anos do vácuo bíblico. 500 anos entre Malaquias e João Batista. Não existiu os 500 anos. Não existiu os 500 anos. Não há 500 anos de diferença. Por que eles fazem essa confusão? Porque não se dão conta da mudança do nosso calendário. Não se dão conta disso, da mudança do calendário. Quem quer fazer umas contaedas danadas, o irmão entrou na live aí e começou a fazer um monte de conta. E é uma coisa simples que está mostrando aqui. Está mostrando aqui sobre o dia do juízo. Essas 72 semanas, 70 semanas que estão determinadas, está falando do dia do juízo. Então, antes desse juízo acontecer, Daniel está dizendo que o ungido será morto. E já não haverá lugar para ele, já não haverá lugar para ele naquela terra, naquele mundo onde eles viviam. A cidade, o lugar santo, será destruído. A cidade e o lugar santo será destruído. Será destruído por quem? A minha tradução está falando pelo povo do governante que virá. Outras traduções que eu já li, está claramente dizendo pelo príncipe de um povo. Pelo príncipe de um povo. O fim será uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações serão decretadas. Então, abençoados, esse Daniel 26, ele está explicando tudo o que iria acontecer no Daniel 24. Daniel 24 está dizendo aqui que, né, estava determinada, né, a 72 semanas, o juízo estava determinado para os judeus sobre a sua santa cidade, para Jerusalém, porque lá Jerusalém era o foco dos invasores, porque lá estava o templo, e o templo era o poder dos judeus. Então, o foco, quando você vai destruir um país, você vai direto no poder daquele país. E eles foram direto para Jerusalém, porque o templo era o poder dos judeus. No momento que aquele templo fosse destruído, daria o fim dos pecados, porque não haveria mais lei. Sem lei não tem mais transgressões. Sem transgressões, o povo não pode mais pecar. E para expiar a iniquidade, quer dizer, o pecado e expiar a iniquidade é a mesma coisa que se oferecer no templo animais para sacrifícios,
para remir os pecados. No momento que o ungido foi morto, lá em Daniel 26, significa que ele foi o Cordeiro Pascual, que tirou o pecado do mundo. Então, ele expiou o pecado daquela geração, daquele povo judeu, para trazer justiça eterna, para selar a visão da profecia, porque tudo que a lei e os profetas disseram que ele viria para fazer, ele cumpriu no madeiro. Por isso fala selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, e para ele que ele fosse exaltado entre as nações. Está entendendo? E o Evangelho, Mateus 24, onde a gente lê muito, ele está dizendo aqui, Mateus 24, 14, e este Evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, um abençoado aí me perguntou, o que é Evangelho? Evangelho vem do hebraico bessorrar, meu amigo. E o Evangelho significa anunciação de alguma coisa. Amém? Boas novas. Uma notícia nova. Notícia. Este Evangelho será pregado a toda a nação, todas as nações onde havia judeus, porque não havia judeus só em Jerusalém, tinha judeus em Roma. Paulo era um judeu e vivia em Roma. Tinha judeus na Grécia. Tito era grego e vivia era grego. E era convertido ao judaísmo. Depois que eles se converteram ao Cristo. Está entendendo? Então, a todo mundo onde havia judeus. Essa notícia teria que ser dada. Que notícia é essa? Que o templo será destruído, a cidade será invadida, o povo seria perseguido. Tome cuidado para que você não seja pego no dia de sábado. Ai das grávidas, ore para que isso não aconteça. No dia de sábado, porque dia de sábado era o sabate, eles não poderiam sair da cidade. Ai das grávidas, porque teria que fugir, e a mulher grávida ia passar perto. E eu teria que fugir para o deserto, já falei várias vezes. Deserto é muito calor de dia, muito frio à noite, não tendo recursos nenhum. Essas mulheres grávidas iam passar apertos. Muitas poderiam morrer. Muitas crianças poderiam não nascer. Então, este evangelho será pregado a todo mundo como testemunho de todas as nações onde havia judeus, avisando para eles, tome cuidado, porque os judeus serão perseguidos pelo príncipe de um povo que virá. Tome cuidado. Quem estiver na sua casa, fuja para o monte. Quem estiver em cima do telhado, não desça para casa. Quem estiver no campo, não volte para casa para pegar uma capa, uma roupa que esqueceu. Então, esse evangelho, essa boa nova, essa notícia estava sendo anunciada ali para alertar aquele povo sobre as coisas que viria. Então, virá o fim. Esse evangelho do reino aqui não é a graça de Deus. Jesus não poderia pregar a graça de Deus, porque o testamento só é válido na morte do testador. Ele aqui estava vivo. Depois do madeiro, que ele morreu no madeiro, disse está consumado. No ano 36, na estrada de Damasco, ele encontrou já glorificado a Paulo de Tarso e deu seu evangelho. Ali passou a ser válido o seu evangelho, porque ele já estava morto, fisicamente, mas morto. Vocês estão compreendendo isso? Assim, quando vocês viram o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, ou seja, quando você vir esse homem, esse príncipe, no lugar santo,
né, a qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então você tem que entender o que Daniel quis dizer. Daniel quis dizer que viria um príncipe de um povo para invadir Jerusalém. Porque ele era príncipe, que era filho do imperador, filho do imperador Vespasiano. Tito era filho do imperador Vespasiano, então era príncipe. E quando vocês vissem esse homem, ele falou, quando vocês virem esse homem, o sacrilégio terrível, algumas traduções, o abominável da desolação, quando você verem ele no lugar santo, ou seja, no templo, então é hora de vocês fugirem. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver onde? Na Judéia. Então, esse juízo não é para o mundo global, mas para o mundo religioso judaico. Se fosse o fim do mundo, não adiantaria nada você fugir para os montes. Os montes iam ser o primeiro a cair, né? Então, ele está falando bem claro aqui. Não trouxe minha água aqui. Está falando bem claro aqui. Quem tiver na Judéia, não é quem tiver no Brasil, não é quem tiver nos Estados Unidos, é quem tiver na Judéia, fuja para os montes. Era um acontecimento para os judeus. Quem tiver no telhado de sua casa, não desça para tirar alguma coisa. Esqueceu alguma coisa, vou buscar. Não, não faça isso. Quem estiver no campo, não volte para pegar um manto, uma roupa lá na sua casa. Não faça isso. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Isso aqui é um aviso abençoado. Esse evangelho aqui significa um aviso, bençorrar, boas novas. É um aviso, é uma notícia de algo que aconteceria. Está alertando ele. Então, esse evangelho será pregado, quer dizer, essas notícias serão anunciadas para esse povo, para que eles não sejam pegos desprevenidos. Ore para que a fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque no inverno, se você fugisse para o deserto, no inverno, à noite, é um frio terrível. De dia, é um calor insuportável. Se fosse no sábado, você não poderia sair da sua cidade. Você ia ser pego dentro de casa. Porque haverá tão grande tribulação, que nunca houve desde o princípio do mundo e até agora, lá, no dia deles, na data deles, no primeiro século, onde Jesus estava falando dessas coisas. Amém? Até agora, lá no dia deles. Nunca houve nenhuma tribulação, nunca houve nenhum juízo como aquele. Desde o princípio do mundo, nunca houve, até agora, no dia deles. E jamais haverá. E os pastores ficam falando aí, vai vir um juízo de Deus. Vai vir um juízo de Deus. Quem não estiver na igreja não vai ser arrebatado. No dia do juízo, vamos ser arrebatados. E se você não estiver na igreja, você não será arrebatado. Conversa fiada, não é isso que a palavra ensina. A Bíblia não está ensinando sobre isso. Está falando do juízo que houve em 70 por Tito, do exército romano, que invadiu Jerusalém. A prova mais incontestável disso é o templo. Vai lá em Jerusalém hoje, já cansei de falar isso. Onde está o templo? Outra coisa, ele disse que muito que estaria com ele ali não morreria até que ele viesse. Onde está esse povo imortal? O povo tem que ser imortal para viver esses anos todos, mais de 2000 anos. Então, vocês não conseguem entender que isso é uma coisa que está dizendo para aquele povo do primeiro século, para aquela época, para aquele povo que viveu naquele tempo, que as coisas aconteceram naquele tempo.
Nunca haverá, então, grande tribulação como... então, por que haverá, então, grande tribulação? Haverá grande tribulação naqueles dias, naquela geração, como nunca houve desde o princípio do mundo, nunca tinha acontecido uma tribulação tão grande como essa, que ali seria o fim de um pacto, não o fim do mundo, não, fim de um pacto. E até agora, nos dias dele, nem jamais haverá. Depois daquela tribulação bíblica, jamais haverá uma tribulação daquela. É isso que a palavra está claramente dizendo aqui. E os pastores hoje ficam aí anunciando a tribulação. Passa um cometa lá, o cometa do diabo. Passa lá o eclipse, né? É hoje o início da tribulação, né? O fim do mundo já está chegando. É conversa fiada, para com isso. E fica datando, botando data, dia tal será o fim. Aí o dia tal chega, não acontece. Aí o fim ele ligou para mim e falou que não, que vai vir, teve que mudar a data porque teve que resolver algum problema. Para com isso, abençoados. Vocês se dão a cara de vocês aí na rede social para falar uma coisa dessa? Para com isso, abençoados. Segundo Tessalonicenses 2:5, Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte: não deixe que ninguém os engane de modo algum, porque antes daquele dia virá apostasia. Apostasia está falando de um povo que viria, um povo apóstata. E então será revelado, no meio desse povo apóstata, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este homem se opõe, se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração. Tudo que o povo usava para adorar a Deus, ele ia se opor sobre essas coisas, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando ele mesmo que é Deus. Amém? Aqui está se falando de Tito, o Tito, o príncipe de um povo que diz Daniel, o príncipe filho do imperador Vespasiano, que em 70 DC invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo. Paulo aqui está falando sobre ele. Diz que ele iria destruir tudo, ia entrar dentro do templo e ia se proclamar Deus. Ia caçoar, né? Que Deus de vocês, judeus. Eu sou Deus. É isso que ele iria fazer. Isso que ele fez, né? Paulo disse que ele iria fazer e já fez, né? Não se lembra do que eu ainda estava com vocês e costumava lhe falar essas coisas? Então, claramente, abençoado, claramente, Lucas 21, 20, vou ler até o 24, claramente, para finalizar aqui, né? Claramente, Lucas diz aqui, né? Quando virem Jerusalém rodeada ou cercada, em algumas traduções, de exércitos. Que exército é esse? Exército romano, o exército comandado pelo príncipe do povo, que Daniel disse, e muitos falam, não, Daniel não está falando dessa época, não, então, por que Jesus, por que o próprio Jesus indicou o livro de Daniel? Vê lá que está escrito no Daniel lá, quem ler, entenda. Por que Jesus está mandando o povo ler Daniel? Porque Daniel era um profeta messiânico e estava falando dessa época, sim, abençoado, temoso. Você é temoso, meu irmão. A palavra está claríssima aqui, claríssima. Não precisa entrar aí nas lives e ficar fazendo um monte de conta e não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. A própria palavra está dizendo que do juízo e da tribulação que aconteceu naquele ano, naquela geração. Amém? Lá do ano 70.
E quando vir a cidade de Jerusalém, quando vir Jerusalém rodeada de exército, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Saberão que ali seria o dia. Quando você viste o exército invadindo, hoje é o dia que eu tenho que fugir, tenho que correr, igual, né? E ao chegar Jesus, me explicou que eu tenho que fugir. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para o monte. Isso aqui eu já li, não vou repetir, né? E vamos pular aqui. Lá, vamos pular para o 23. Vamos pular para o 23. Vamos pular para o 22. Vamos pular para o 22. Lucas 21, 22. Ele diz: pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Tudo que foi escrito na lei, tudo que foi escrito nos profetas, tudo que os profetas disseram a respeito desse juízo. Esse dia seria o dia do cumprimento de todas essas coisas que foi dita. Como serão terríveis aqueles dias, né? Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Que povo? Este povo brasileiro, este povo americano, este povo alemão, este povo judeu. Lucas está relatando palavras de Jesus. E quando ele fala este povo, está falando do povo judeu que estava ali na época com ele, ouvindo ele falar essas coisas. Cairão pela espada e são levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, romanos, até os tempos do fim deles até que os tempos deles se cumpram. Amém? Então, abençoado, essas 70 semanas de Daniel já foram cumpridas, já se cumpriram. Amém? Não adianta ficar fazendo um monte de conta e não chegar a lugar nenhum, meu irmão. Aqui está falando do juízo, da tribulação e do juízo que houve no ano 70 para os judeus. É claramente isso. A palavra já é clara. Não precisa fazer um monte de conta. Amém? Está falando aqui. Cadê o templo hoje lá? Se o juízo ainda vai acontecer, tem que ter o tempo. Cadê o tempo? Não tem mais tempo. Cadê aqueles homens que Jesus falou que muitos não morreriam até que ele viesse? Cadê os homens? Não tem mais homem nenhum aí. Já morreram tudo há 2000 anos atrás. Eles não são eternos, não. Não é filme de ficção, não. Que tem um portal e vão passar no portal, vão aparecer Vivinhos da Silva aqui. Não, abençoado. É realidade. Isso aqui é história, é realidade. Coisas que aconteceu. Não dá para a gente ficar aí viajando na maionese. Amém? Então, essas 70 semanas de Daniel está se referindo aqui ao dia do juízo que já houve, já aconteceu os 70 DC. E todas essas coisas aqui, anunciadas aqui, já aconteceram. Né? Já cessou a transgressão, já cessou a expiação, ou seja, cessou o pecado do povo. Sem lei, não tem como transgredir. Se não tem como transgredir a lei, não tem pecado. Amém? Para trazer a justiça, a graça de Deus, para selar a visão e a profecia, tudo que os profetas falaram. Opa, um bicho aqui quase entrando no meu ouvido aqui. Tudo que os profetas falaram que o Messias ia fazer, né? Ele cumpriu tudo, então selou a profecia, não tem mais profecia nenhuma, e para ungir o Santíssimo, para ungir, glorificar o nome do Cristo glorificado. Amém? É isso aí, eu fico por aqui, espero que vocês tenham entendido. Ouça esse vídeo 1, 2 vezes, 3 vezes,
quanto mais vezes possível, que você possa entender o que está querendo dizer aqui. Amém, amados? É isso aí. Eu sou o irmão André Palhares. Se inscreva aí no meu canal aí. Amém? Você que está me vendo pela primeira vez, que ainda não é inscrito, se inscreva aí no meu canal. Não esqueça de dar o joinha. Se inscreva no canal do meu irmão Carlos Antônio Gomes, canal Democracia Espiritual. O canal do meu irmão Neilson Cardoso, abençoado com toda sorte de bênção. O canal do meu irmão Ivanildo Cruz, Guerreiros da Fé. Meu amado, agora acertei, hein? E fico por aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Graça e paz.